Imagine uma sequência em que nós temos a carinha sorridente, a estrela, o foguinho, o sinal de ok, e a mesma coisa vai acontecendo infinitas vezes. E o que a questão quer, e é uma questão comum em concursos públicos, é saber qual é a figurinha, o elemento que está na posição 2026, ou seja, numa posição que provavelmente você não vai ficar fazendo até chegar lá, né? Porque seria essa a solução, Cristiano? Você vai ter que ficar fazendo um por um, até chegar na posição 2026, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, até chegar lá, é muita coisa. Temos que arranjar, então, uma outra forma de resolver essa questão. E existe essa forma. E não é nada difícil, absolutamente nada difícil, se você notar que existe uma coisa acontecendo sempre, que existe um período, existe algo se repetindo, existe um ciclo. Tanto é que essas questões, alguns professores, eu me incluo nesse grupo, eu falo que nós chamamos isso de questões de ciclos, né? Só para ter uma diferenciação das outras. Que ciclo é esse? Temos aqui, ó, a primeira figura, a segunda figura, vamos colocar assim, a terceira figura, a quarta figura, muito bem. E aí quando você chega na quinta figura, eu gostaria de ressaltar isso, na quinta figura você tem uma repetição da primeira. E aqui na sexta figura você tem uma repetição da segunda. E na sétima figura você tem uma repetição da terceira. E na oitava figura você tem uma repetição da quarta. E espera-se que essa coisa vá se repetindo. Haja visto que é uma sequência. Ele pergunta qual é o elemento da posição 2026 nessa sequência. Então, nessa sequência, como é que eu vou descobrir? Primeiro, já achei um determinado padrão. Que padrão é esse? Existem 4 figuras aparecendo aqui. Essa, tá vendo aqui? Olha o grupo, ó. Carinha, estrela, foguinho, legal. Carinha, estrela, foguinho, legal. Depois viria carinha, estrela, foguinho, legal e assim por diante. Eu vou pegar como exemplo para você enxergar num grupo pequeno o sétimo, por exemplo. Eu vou pegar o 7 e vou dividir por 4. Cristiano, por que dividir por 4? Qual o motivo de você dividir por 4? É porque esse padrão, vamos escrever aqui, ó, o padrão acontece a cada 4 termos. Começando pela carinha. Carinha, estrela, foguinho, legal. Carinha, estrela, foguinho, legal. Então, a cada 4 termos. Opa! Sendo assim, se ela vai acontecendo a cada 4 termos, é justamente por 4 que eu vou dividir, compreende? E se estivesse aparecendo a cada 6 termos, dividiria por 6. Então, vamos colocar aqui, ó. Aqui. O padrão acontece a cada 4 termos. Essa é a primeira informação que você tem que notar. Show de bola. E por que dividiu por 4 mesmo, Cristiano? Por causa disso, porque são 4 termos. Tá bom, beleza. Então vamos dividir aqui por 4. Eu vou dividir aqui por 4. Deixa eu colocar assim uma coisa um pouco melhor, que você merece algo melhor. E vamos dividir, né? 4 vezes 1 dá 4. Para 7 faltam 3. Note que o resto é o resto que você vai olhar, tá? De novo, é para o resto que você vai olhar. Dividendo, divisor, quociente, resto. É para aqui que você vai olhar. Para esse cara aqui, ó. Olhando para o resto é o 3. Logo, repito, o sétimo, que é o foguinho, tem o mesmo elemento do terceiro, que é o resto que deu. Ó. Então quer dizer que eu vou dividir por 4 porque é um padrão de 4 em 4. Isso. E depois eu vou olhar para o quociente? Não. Eu vou olhar para o resto. Esse quociente serve para dizer assim, ó. O primeiro após esse é onde está aparecendo. O primeiro grupo após esse. Mas o que eu quero é a posição dele. É isso aqui que eu desejo saber. Então eu devo olhar para quem? Eu devo olhar obrigatoriamente para o resto e ele vai coincidir. Mas vamos tentar com o sexto? Vambora aqui, ó. Vamos fazer com o sexto aqui, ó. Sexto termo. O sexto termo é estrelinha. Vai ter que dar estrelinha aqui também. Vamos ver se vai dar? Ó, vou colocar aqui. Beleza. Vou dar um tracinho aqui, ó, para ficar bem bonitinho o algoritmo da divisão e vou dividir por 4. 4 vezes 1, 4. Para 6 faltam 2. Olha lá o resto. O resto é 2. Quer dizer que o sexto termo é a estrelinha, assim como o segundo termo. Então, o sétimo era o foguinho, assim como o terceiro. O sexto, o resto deu 2, é estrelinha, assim como o segundo. Então, acho que já ficou claro o que a gente tem que fazer para descobrir
qual é o elemento que está na posição 2026. Mas antes eu não posso deixar de falar isso para você. E se o resto der zero? Boa pergunta. E se o resto der zero? Se o resto der zero, você vai ficar com o último termo. Por exemplo, o oitavo termo, quando você faz a divisão, vamos fazer aqui, ó, o oitavo termo, ao ser dividido por 4, vai dar 2 e resto 0. Ou seja, esse oitavo termo vai ser igual ao último termo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto termo. O quarto termo é o último desse grupinho que está se repetindo, desse período, desse ciclo, né? Então, ele é o quarto. Então, o oitavo é igual ao quarto e assim por diante. Só para esclarecer, porque a gente não vai precisar disso não. Pegamos, então, o 2026, está aqui, e vamos dividir isso por 4. Vamos fazer uma conta bem tranquila aqui. Bom, 4 vezes 5 dá 20, para 20 nada, baixo 6. Muito bem. 4 não dá para dividir, né? Não dá não. Eu vou jogar o 0 aqui e vou baixar o 6. Muito bom. 4 vezes 6 dá 24, para 26 faltam 2. Então quer dizer que o elemento que está na posição 2026 é o mesmo elemento que está na segunda posição. E qual é o elemento que está na segunda posição? É a estrelinha. Então, lá no elemento que está na posição 2026, é esse cara que eu vou colocar como resposta. A resposta é a estrelinha. E essa é a nossa solução. Olha como é que fica fácil quando você descobre isso. Questões como essa caem em concurso, nossa, cai muito, muito. Às vezes ele coloca uma palavra, sabe? Tipo, vamos colocar assim, vamos supor que seja a banca FGV. Ele coloca FGV, FGV, FGV. Se a banca for, sei lá, vamos supor, Sebrasp, IDECAN. E ele vai perguntar qual é a letra que vai aparecer lá na posição 100, na posição do 100ª posição, sei lá, ele vai perguntar algo do tipo. Show de bola? Espero que tenha ficado claro para você. Espero que tenha sido de grande valia para você que está se preparando para concurso público e ainda não sabia desse lance, dessas questões de sequência que são muito importantes para que você possa lograr isso na sua empreitada. Meu nome é Cristiano Marcel, não se esquece de dar o like, não esquece de hypar esse vídeo e espalhar para todo mundo. Um forte abraço. Está passando aqui pela primeira vez? Inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.